Já reparou como, muitas vezes, a vida não nos derruba pelo peso dos grandes fracassos, mas pelo vazio que deixamos nas pequenas coisas? Ethan Morial, um milionário habituado a comandar impérios empresariais, acreditava que podia organizar a vida como um calendário de reuniões. Porém, o coração do próprio filho não seguia planilhas. No alto de sua cobertura em Aurora Hills, cercado por vidro e silêncio, o luxo não escondia a solidão. Enquanto viagens de negócios, eventos sociais e contratos o ocupavam, o pequeno Adrian, de apenas 8 anos, vagava em noites de sonambulismo, chamando por um pai que nunca estava lá. Até que, numa madrugada qualquer, o inevitável aconteceu, a ausência cobrou seu preço. Foi Clara Mendes, a jovem empregada da casa, quem se interpôs entre o risco e a fragilidade. Ela não apenas zelava por Adrian, mas oferecia a proteção que vai além do trabalho, aquela feita de empatia, cuidado e presença. E foi sua coragem que escancarou a ferida que Ethan fingia não ver. Naquela noite, uma verdade o despedaçou. Pela primeira vez, o milionário entendeu que fortuna nenhuma compra tempo perdido, e que amar exige estar ali, no agora. A partir dali, nada mais seria igual. Ethan Morial voltou para casa tarde da noite, após um baile beneficente que deveria ser memorável, mas terminou vazio como tantos outros. A cobertura em Aurora Hills estava silenciosa, e o contraste entre os lustres acesos e o coração cansado do milionário era gritante. Naquele lar imenso, tudo parecia impecável, menos a sensação de pertencimento. Ele tinha conquistado o mundo lá fora, mas dentro de casa carregava a marca invisível da solidão. Ao abrir a porta, esperando apenas o silêncio habitual, foi surpreendido por Clara Mendes. A jovem empregada estava no corredor, com um gesto firme pedindo silêncio. Não era uma atitude comum, mas havia algo urgente em seus olhos. Ethan, acostumado a ter a última palavra, calou-se sem questionar, curioso e intrigado com a cena que se desenhava. Clara não estava apenas cuidando da casa, ela estava protegendo alguém. O pequeno Adrian, filho de 8 anos de Ethan, caminhava sonâmbulo pela sala, como se fosse guiado por sonhos perturbados. O milionário, que achava que conhecia cada canto do lar vazio, agora via sua própria ausência refletida na vulnerabilidade do menino. A imagem mexeu com algo que ele não lembrava sentir há muito tempo: medo. A revelação não foi dita em palavras, mas em silêncio. Naquele instante, Ethan percebeu que Clara não era apenas uma funcionária, mas a única ponte entre o filho e a segurança que ele mesmo deveria oferecer. A cena o despedaçou por dentro, como se alguém tivesse tirado o véu da rotina para mostrar o preço do abandono emocional. Era só o começo de uma transformação inevitável. Adrian, de apenas 8 anos, tinha caminhadas noturnas que partiam o coração. O sonambulismo era o reflexo silencioso da ausência paterna, noites em que o garoto buscava, mesmo dormindo, o afeto que não encontrava acordado. Clara Mendes já estava acostumada a segui-lo discretamente, guiando seus passos antes que algo grave acontecesse. Mas naquela madrugada, o risco foi ainda maior. Enquanto Ethan observava em choque, o menino se aproximava perigosamente da escada em espiral que conectava os 2 andares da cobertura. Um único passo em falso poderia significar uma tragédia. Clara, com a agilidade de quem carrega mais instinto do que força, segurou o garoto pela mão, desviando-o com cuidado. O milionário, que até então via a casa como um cenário de luxo, enxergou pela primeira vez o quanto aquele espaço era também um campo de riscos. Adrian murmurava palavras desconexas, como se conversasse com alguém invisível. Entre sussurros, escapava o nome do pai, repetido como um pedido inconsciente de atenção. Ethan ouviu seu próprio nome sair dos lábios do filho adormecido, e aquilo o atingiu mais do que qualquer crítica ou acusação.
Não era apenas sonambulismo, era um grito silencioso da carência que ele mesmo havia criado. Naquele instante, a figura imponente do empresário pareceu pequena diante da fragilidade de uma criança. Clara olhou para ele, sem dizer nada, mas seu olhar trazia uma mensagem clara: estar presente vai muito além de pagar contas ou garantir conforto. Ethan, ainda sem admitir, sabia que aquela madrugada seria impossível de esquecer. Na manhã seguinte, Ethan ainda tinha a cena gravada na memória: o filho sonâmbulo chamando por ele na madrugada. Enquanto tentava se recompor, encontrou Clara preparando o café. Foi nesse momento que ela, com delicadeza e firmeza, resolveu falar sobre o que via todos os dias. Contou que Adrian chorava no quarto à noite, que falava dormindo e sempre repetia o nome do pai, como se esperasse que ele entrasse pela porta a qualquer instante. Para um milionário acostumado a ouvir bajulações e discursos formais, aquelas palavras soaram como facadas. Clara não levantou a voz nem dramatizou, mas cada detalhe exposto trazia à tona a realidade. O menino carregava no peito a marca de um abandono emocional. Não bastava o luxo da cobertura, os brinquedos caros ou as viagens planejadas. Adrian queria algo que o dinheiro não podia comprar: presença. Ethan tentou argumentar, dizendo que trabalhava para garantir o futuro do filho. Mas Clara foi clara e direta: uma criança não vive de promessas distantes, vive de abraços no agora. As lágrimas que Adrian escondia não podiam esperar pelo dia em que o pai decidisse ter mais tempo. Aquilo era uma ferida que crescia todos os dias. Aquelas palavras ecoaram como um martelo na consciência de Ethan. Pela primeira vez em anos, ele percebeu que não era apenas um homem ocupado, era um pai ausente. O peso da culpa se instalou, mas também trouxe algo novo: a necessidade urgente de mudar. E, naquele instante, Ethan começou a se perguntar se ainda tinha tempo para reconquistar o coração do filho. Clara não falava com arrogância, mas com a autoridade de quem realmente se importava. Olhando nos olhos de Ethan, disse que ser pai não era estar apenas no sobrenome ou no cartão de crédito. Era estar ali, nos pequenos detalhes, ouvir histórias antes de dormir, segurar a mão diante de um pesadelo, vir junto nas manhãs preguiçosas. Essa fala simples desmontou as justificativas que o milionário vinha repetindo para si mesmo há anos. Ethan, acostumado a ter controle sobre reuniões e decisões de negócios, se viu impotente. Tentou rebater, dizendo que no futuro compensaria a ausência com viagens, estudos e oportunidades. Mas Clara foi firme: crianças não vivem de futuros. Elas precisam de você agora. Foi a primeira vez que alguém teve coragem de confrontá-lo sem medo de perder espaço. E aquilo, ao invés de irritá-lo, o fez refletir. O milionário percebeu que Clara não estava defendendo apenas o menino, mas também o ensinando sobre humanidade. Empatia, cuidado, proteção. Valores que ele havia esquecido em meio ao brilho dos contratos milionários. O silêncio de Adrian durante o dia e o sonambulismo à noite eram o preço invisível dessa ausência. E enxergar isso pelas palavras de uma empregada foi como ter um espelho incômodo diante dos olhos. Essa conversa mudou a atmosfera da cobertura. Pela primeira vez, Ethan não se sentiu o dono do lar, mas um visitante que precisava aprender a ocupar o papel mais importante de sua vida: o de pai. O peso da responsabilidade era grande, mas algo novo começava a surgir: a chance de transformação. Naquela madrugada e nas conversas que seguiram, Ethan percebeu que não havia mais espaço para desculpas. Ele entendeu que não bastava ser o milionário respeitado lá fora, se dentro de casa era apenas uma sombra distante. Pela primeira vez, reconheceu que precisava começar pequeno. Estar presente, mesmo em gestos simples, podia significar mais para Adrian do que qualquer fortuna deixada em herança. Clara sugeriu algo singelo:
começar o dia junto do filho. Ethan, que nunca havia se aventurado na cozinha, surpreendeu a si mesmo quando decidiu preparar panquecas no café da manhã. Não seriam perfeitas, talvez até queimadas nas bordas, mas carregariam algo que Adrian não via há muito tempo, a dedicação do pai em estar ali. Essa pequena atitude era mais valiosa do que qualquer presente caro. Enquanto batia a massa, sentiu um nervosismo quase infantil. Para um homem acostumado a grandes negócios, virar panquecas parecia um desafio banal, mas no fundo era um símbolo. Era a prova de que estava disposto a trocar o controle absoluto pela vulnerabilidade de aprender, pela coragem de se reconectar com o filho em detalhes cotidianos. Clara observava em silêncio, satisfeita em ver a mudança brotando. Ethan já não era o mesmo. O milionário frio dava espaço ao pai que buscava redenção. E naquele instante, ele fez uma promessa silenciosa: nunca mais deixar que o trabalho, os eventos ou o orgulho roubassem o lugar que só ele poderia ocupar no coração de Adrian. Na manhã seguinte, Adrian entrou na cozinha ainda sonolento, esfregando os olhos. Ao ver o pai atrás do balcão, de avental improvisado e uma pilha de panquecas meio tortas na mesa, parou como se duvidasse da cena. Não era comum encontrar Ethan ali, mas a surpresa logo se transformou em um sorriso tímido, desses que carregam mais emoção do que 1000 palavras. Ethan convidou o filho para se sentar, e enquanto servia as panquecas, tentou puxar conversa. No início, Adrian respondeu com poucas palavras, ainda desconfiado de que aquela proximidade fosse passageira. Mas bastaram alguns minutos para que o riso escapasse em meio ao xarope escorrendo pela mesa. Foi nesse instante que o milionário sentiu algo que não experimentava há anos: pertencimento. Clara, observando de longe, percebeu a mudança no ar. O lar que antes parecia um museu de silêncio e luxo, agora se enchia de vida. A cozinha, o cômodo mais simples da cobertura, tornava-se palco de uma reconexão verdadeira. O menino já não parecia tão frágil, e o pai finalmente se permitia ser apenas isso, pai, sem títulos ou máscaras. Naquele dia, Ethan entendeu que a riqueza que sempre buscou fora das paredes de casa não se comparava ao valor de ver o filho sorrindo. A ausência começava a ser substituída por presença, e a solidão, por amor. Não era um final perfeito, mas sim o início de uma nova história, a de um milionário que, despedaçado pela verdade, finalmente descobriu o significado de ser família. Histórias como a de Ethan e Adrian nos lembram que a verdadeira transformação começa dentro de casa. Não adianta construir impérios lá fora se, no íntimo, deixamos quem mais amamos à deriva. A ausência paterna não se mede apenas pelo tempo físico, mas pelos momentos em que escolhemos não estar presentes. Isso pode marcar para sempre um coração infantil. Agora, reflita: quantas vezes você já trocou minutos preciosos de convivência por compromissos que, olhando hoje, nem eram tão importantes assim? Será que não é hora de rever suas prioridades e estar mais próximo de quem realmente importa? O tempo não volta, mas cada dia traz a chance de recomeçar. Seja pai, mãe, irmão, amigo ou filho, todos temos alguém esperando mais da nossa presença. Pequenos gestos, como um café da manhã simples ou uma conversa antes de dormir, podem se tornar memórias eternas. Talvez a sua panqueca não saia perfeita, mas o que vale não é a forma, e sim a intenção de estar junto. E então, o que você vai escolher hoje? Continuar ausente ou começar a escrever uma nova história com quem você ama? Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, sempre traremos histórias que inspiram, emocionam e lembram o valor do que realmente importa.